É isso aí, galera. Vamos lá, né, para mais uma atividade. Na atividade de hoje, pessoal, nós vamos estar trabalhando um assunto bem simples, ou pelo menos a parte mais simples desse assunto. Deixa eu colocar aqui na tela a imagem para a gente poder discutir sobre o assunto. Vamos lá? Bem, pessoal, é, hoje nós estaremos falando sobre o campo elétrico, tá? E alguém poderia me perguntar, mas professor, o que vem a ser o campo elétrico? Bem, É, é bem provável que você já tenha, né, hora ou outra, aproximado seu braço de uma tela de TV de tubo, né, que é aquela TV convencional. Caso você faça isso, provavelmente você vai perceber que os pelos do seu braço são atraídos pela tela. Na verdade, o que acontece ali é que o canhão de elétrons que fica no fundo da TV, ele faz com que a tela dela, que é de vidro, fique repleta de cargas elétricas. Essas cargas elétricas provocam um efeito na região que está em volta dela. Essa região em volta de um corpo eletrizado recebe o nome de campo elétrico, tá certo? Para representar o campo elétrico, nós utilizamos semirretas orientadas, tá? Observa com atenção aqui do lado direito da tela que eu tenho, nesse caso aqui, uma carga elétrica com sinal negativo. Ou seja, se o corpo está eletrizado, em volta dele existe uma região de campo elétrico, tá? Agora, para representar o campo elétrico gerado por uma carga negativa, nós usamos semirretas orientadas com o sentido de aproximação da carga, tá? Então, o sentido da semirreta é para dentro, ou apontando para o centro, ou apontando para o corpo que está eletrizado. Caso o meu corpo, como você pode ver aqui na imagem do lado esquerdo, eletrizado, ele esteja eletrizado por partículas positivas, ou seja, ele esteja com excesso de prótons, o nosso campo elétrico ele vai ter uma orientação de afastamento, tá? As linhas elas vão estar apontando para fora, ok? Agora, é possível, pessoal, eu calcular o valor do campo elétrico ou a intensidade do campo elétrico num ponto próximo desse corpo que está gerando essa região, tá certo? Ou que está provocando esse efeito na região em torno do corpo eletrizado. A gente usa uma fórmula bem básica. Campo elétrico E é igual à força elétrica que interage com o corpo que foi colocado aqui dentro do campo elétrico, dividido pelo valor da carga, tá certo? Campo elétrico é igual a força dividido por carga. Aí é o seguinte, pessoal, é muito comum, né, nós termos, como é o caso dos pelos do braço interagindo com a tela da TV, ou seja, as cargas elétricas dos pelos dos braços interagindo com a carga elétrica que está na tela da TV, e isso vai criar, pessoal, uma relação entre os campos elétricos. Note que aqui nós colocamos duas cargas, uma à direita positiva e outra à esquerda negativa. E essa seria ou será a interação entre o campo elétrico da carga positiva e o da carga negativa. Como nós já dissemos aqui anteriormente, as linhas elas vão sair da carga positiva e vão entrar na carga negativa. E forma essa continuidade aqui, ó, saindo do positivo, entrando no negativo, saindo do positivo, entrando no negativo e assim sucessivamente. Tá certo? Então, esse seria o efeito caso nós aproximássemos uma carga positiva de uma carga negativa. Haja vista que, como nós já comentamos anteriormente, cargas elétricas com sinais opostos se atraem. Professor, e se fossem duas cargas positivas? Bem, a tendência é de afastamento, então as linhas elas não se interceptariam, como é no caso aqui.
tá certo? Inclusive, é o que nós vamos verificar aqui na atividade, né? No exercício número 1, que está dizendo assim: represente o campo elétrico formado por duas cargas positivas que se aproximam. Vamos lá, então. Supondo que o Q1 é uma carga positiva e que o Q2 também supondo que o Q1 seja carga negativa e o Q2 também seja carga negativa. A linha que sai de Q1, ela não vai interceptar com a linha que sai de Q2. Então, eu vou ter essa configuração. Vale lembrar, pessoal, que as cargas, elas são negativas. E quando as cargas são negativas, há uma orientação no sentido da linha de força. Então, a orientação é para dentro, certo? Então, em todas as linhas que representam o campo elétrico, nós vamos inserir uma seta apontando para dentro. Como as duas cargas são negativas, isso quer dizer que tanto nas linhas de força, ou seja, nas linhas que representam o campo elétrico em Q1, quanto nas linhas que representam o campo elétrico em Q2, o sentido será para dentro. Represente o campo elétrico formado quando duas cargas Q1 positiva e Q2 negativa se aproximam. No caso aqui, como são cargas de sinais opostos, elas vão se atrair, então as linhas vão se interceptar. Certo? Lembrando que se o Q1 é positivo, ela vai sair do Q1 e vai entrar no Q2. Então, nesse caso, nós teremos essa configuração, ok? Entrando no Q2 e saindo do Q1. Certo, galera? Então, é isso aí. Dê uma analisada nas questões e vale lembrar que as questões referem-se apenas à representação geométrica do vetor campo elétrico, tá bom? E na próxima aula, nós estaremos estudando o cálculo, ou seja, o cálculo da intensidade do vetor campo elétrico, ok? Até mais.